Vamos tirar o óculos, começar a aula. Essa aula vai ser sobre a definição de terroir e a aplicação disso no estudo dos vinhos. Terroir é um conceito que o brasileiro não está muito acostumado, porque ele tem uma noção gastronômica que não foca na produção de alimento ou na produção de uma bebida. O foco brasileiro acaba sempre na origem, na receita, e pouco no ingrediente e na produção. Isso aí tem implicações políticas, tem implicações de conhecimento, de estudo, mas quando a gente estuda vinho, a gente precisa entender o conceito básico da produção de vinho, que é o terroir. O terroir ele não está ligado efetivamente com um estado ou com um país, enfim, com a divisão política das regiões, mas com a divisão geográfica. Na escola a gente aprende que geografia é descobrir a capital do país e qual que é a fronteira do país, não é nada disso. A geografia ela também trabalha com os aspectos naturais de uma certa região e os aspectos culturais e históricos dessa região. O que fazem com que a gente, quando olha um mapa de território de produção de vinho, ele não vai seguir aquilo que é o território político. Por exemplo, você fala assim, a região de Champagne na França. Quando você olha o mapa da produção de vinho nessa região, você percebe que ele não é um mapa que ocupa a região inteira, mas ocupa partes da região, principalmente as partes associadas à presença de rios e colinas. Então, a noção de terroir ela não bate com a noção de território político. E a gente está acostumado a dividir as nossas fronteiras gastronômicas em função da política. A comida mineira não é a de São Paulo. A comida mineira não é de São Paulo, porque é de Minas. A gente fala assim, Minas tem queijo, mas na maior parte do território mineiro não se produz queijo. É só em algumas serras que existe produção de queijo. Mas a gente chama queijo Minas como se fosse do estado inteiro, porque a gente não tem essa noção muito fixada. Até porque a gente tem pouca produção de vinho só em alguns lugares. Então a gente não incorpora isso na noção de gastronômica nossa. Então o que seria terroir? Um conceito francês de geografia, justamente porque é o francês que eleva esse conceito à última potência e que engloba na sua definição o solo, o clima e a cultura humana que está ocupando aquele solo, aquele clima. Então esses três elementos unificados é que tornam a existência do terroir. Então é uma maneira de lidar com o solo, uma maneira de aproveitar o clima e uma maneira de transformar o que é produzido é que define o que é um terroir. Pode ser o tipo de solo, a profundidade que a raiz ocupa, os minerais e os nutrientes que uma planta recupera da terra para sobreviver, e isso transforma o sabor, e a própria natureza de clima, do sol, da insolação, da recepção nesse lugar de influência de inverno, de verão, de chuvas, de granizo. Isso vai alterando a produção de qualquer alimento. Mas no vinho isso é essencial porque esse tipo de alteração climática ela vai influenciar na qualidade do vinho produzido. Mas isso só é descoberto justamente porque o ser humano ele pesquisa, ele descobre, ele transforma, ele aprende. E então a cultura humana ela está imbricada dentro deste conceito. Hoje ele é essencial para quem trabalha com a noção de vinho, mas também pode ser aplicado para outros produtos
Na França isso é mais comum, por exemplo, você falar em mostarda, você vai falar da cidade de Dijon. Se você falar em frango, você vai falar em Bresse. Se você falar, enfim, cada produto tem o seu lugar favorito para se produzir. Mas fora isso, a ideia de que cada lugar produz um alimento de uma certa forma, culturalmente e do aproveitamento da natureza, é isso que é importante. Então, se você tem um grau de insolação, se você tem meses secos e mais meses chuvosos, se você tem neblina ou não tem neblina, se você tem irrigação ou não tem irrigação, se tem proximidade com o rio ou não tem proximidade com o rio, isso faz a diferença no alimento. E é essa que é a constatação do terroir. Então, quando você analisa gastronomicamente qualquer região, olhando seu ingrediente e olhando sua produção, você não enxerga ali as linhas divisórias da comida. Por exemplo, a Londrina produz X coisas, Maringá diferente. Então, existem realmente em Maringá manchas de solo diferentes da de Londrina. Mas existe uma proximidade cultural. Então, dependendo do alimento, você consegue unificar as duas cidades. Dependendo do alimento, você não consegue. Então, falta para nós esse tipo de pesquisa no sentido gastronômico. Mas quando você analisa o vinho, essa pesquisa é fundamental. Inclusive, ela vira turismo. Então, as pessoas costumam viajar para os territórios de produção de vinho para conhecer a região, respirar o ar, o solo, analisar o solo. E você vai percebendo que cada região tem a sua diferença. Essa diferença vai aparecer lá no final na produção, na hora de você tomar o vinho. Então isso é bem interessante. A gente sempre tem que estar ligado com essa relação do homem com a natureza, que é uma relação que pode ser de oposição, mas que pode ser de interação também. Quando ela é de interação, a gente vai chamar isso de pesquisa de terroir. Isso vale para qualquer alimento. Aqui no Brasil a gente tem isso para cachaça, para o queijo, antes de qualquer coisa, mas para analisar o vinho é essencial que a gente tenha esse conceito. Obrigado.